através de debates democráticos. Então, como é que nós queremos alfabetizar politicamente as pessoas depois dos 16 anos? Não funciona. Então, política tem que fazer parte do currículo educacional. A segunda questão é o que o Dávila falou: temos que usar mecanismos de mercado para dar prioridades. Um dos mecanismos de mercado fundamentais na questão da educação é pagar muito bem o professor. O professor deveria ser uma carreira a ser disputada, como é hoje, de promotor, Ministério Público, juiz e assim por diante. Teria que ser uma carreira disputada e nós deveríamos pagar bem o professor para não ter os desperdícios que hoje nós temos na educação. Essa é uma outra discussão maravilhosa que não cabe aqui, mas temos que usar os mecanismos de mercado a favor daquilo que a sociedade deve priorizar. E o terceiro e último ponto é que todo mundo devia em algum momento fazer campanha, nem que seja para síndico de prédio, porque uma campanha permite um diálogo de qualidade com as pessoas que na vida normal a gente não tem. Numa campanha todo mundo vira importante, a dona da banca de jornal, o entregador, o carteiro, todo mundo vira importante. E na minha campanha eu tive contato com um número assim, incrível de pessoas das mais diversas classes sociais. E te digo o seguinte: me impressionou o desencanto que as pessoas têm com a promessa de ascensão de qualidade de vida através de aumento de poder aquisitivo. As pessoas de baixíssima renda, apesar de terem lá os móveis da Casa Bahia, a televisão, algumas casas inclusive computador, etc., não admitem não ter acesso à saúde, que o médico falte no posto de saúde, que o professor sai de licença e não tenha substituto. Então, esse nível de consciência de direitos está se ampliando na sociedade, independentemente da nossa má educação. Eu acho que, apesar de tudo, parafraseando um pouco o Churchill, né, com todos os defeitos, a democracia no Brasil avança. E quanto melhores mecanismos conseguirmos desenvolver para que ela seja ética, transparente, participativa, mais rápido ela avançará. Eu vou fazer uma proposta. Posso fazer uma pequena intervenção? Por favor, professor. Né? Retomando o que você falou um pouquinho, o que aconteceu nos últimos 40 anos no Brasil foi uma degradação do status social do professor. Né? Uma degradação, na verdade, uma sobreutilização do tempo dele, né, que ele é obrigado a dar 30 horas por dia sem preparar a aula. Eu comecei e vou encerrar minha vida trabalhando nesse ramo da educação. Né? Então, além disso, né, a essa degradação do status do professor, que ele apontou muito bem, né, se você pega, por exemplo, na Alemanha, hoje em dia, o professor secundário, primário, tem um status social, né, que lhe carreia respeito e uma vida decente. Né? Isso é uma aposta que a sociedade tem que fazer. Né? Senão a gente fica discutindo assim, sou a favor da educação, mas... Segundo, né, a democracia suscita o que ele disse, que as pessoas, sobretudo as menos favorecidas, elas demandam que os bens que são, por natureza, bens públicos, porque a educação é um bem público, a saúde é um bem público, elas começam a demandar que esses serviços sejam prestados adequadamente. Né? Veja a discussão que surgiu agora com o fato de o Lula ter usado no hospital. As razões foram péssimas, mas o fundo da discussão é boa. Por quê? Porque você começa a questionar o sistema público de saúde, né? Que no mundo inteiro está em questão. Né? O melhor deles, que é o National Health System, está começando a ficar degradado. Você entra na imprensa inglesa, você vê o que está acontecendo. Então, a questão da educação, quero dizer para você, o que aconteceu é que a educação brasileira é péssima. Então, o estudante chega, seja de colégio privado, seja de colégio público, ele chega na universidade, né? Ele não sabe, pior do que cachorro em dia de mudança. Ele não sabe em que mundo ele está vivendo, para começar. Né? Não tem informação, porque as escolas não dão. E, para começar, você precisa formar, como ele disse, formar o cidadão na prática da democracia.
ensiná-lo a participar, a divergir, a discutir, né, a se sentir. Porque é o seguinte, a maioria dos alunos hoje, dos jovens, eles não suportam a frustração. Por quê? Porque, eu vou falar uma coisa chata, porque o papai vive batendo a mão na cabeça dele, dizendo que ele sempre está certo. Se você entrar e conversar com todos os orientadores vocacionais, como eu faço para visitar os colégios, todos os orientadores do curso secundário, e perguntar para eles qual é o maior problema, é que os pais, quando o menino não suporta a frustração, os pais vão lá reclamar, né? Então, eu, se fosse reclamar com meu pai, apanhava ainda, né? E ele daria razão ao professor, né? Já no caso deles, quem corre o risco de apanhar é o professor. Né? Então você está erodindo, é verdade, você está erodindo a autoridade do professor. Não vamos nos iludir, é preciso que esse mundo tenha democracia e, ao mesmo tempo, tenha a legitimação da autoridade. Se você deslegitima a autoridade, onde é que a gente vai parar? Não vamos nos iludir sobre isso. Então, a questão da educação é muito mais funda, porque você está atingindo, você está atingindo, na verdade, uma região dessa relação, né, que é a relação de civilizatória, no fundo. Como é que você transmite os valores que nós acumulamos até agora? Você transmite para esses garotos que estão aparecendo. Como é que você faz? É uma questão civilizatória. Certo? Antes de ser a formação profissional, isso aqui do capital humano, tudo bem, isso é importante, mas a base disso tem que ser, na verdade, a percepção dos valores que essa sociedade criou, né? Valores e contravalores que essa sociedade criou, que é preciso que você transmita para os jovens. Você não está fazendo isso. Né? Eles estão mais perdidos que caminhão em dia de cachorro em dia de mudança, como eu estou dizendo. Vou ser bem rápido. Meu nome é Edson Jardim e tem algumas questões que me impressionaram bastante, essa questão do accountability, né? E a questão dos interesses distritais, ou locais e nacionais. Eu não sei se estou sendo inocente, mas eu acredito muito no movimento da sociedade. E, por exemplo, você tem aquele adote um vereador, adote um deputado. Eu acho que a sociedade podia começar a cobrar e eu lanço assim um balance scorecard para o parlamentar, para o deputado. Já dizer para ele, olha, eu espero isso de você, aí tem lá os quadrantes dos interesses nacionais, interesses locais, a parte financeira, e que isso seja divulgado, e que as pessoas possam acompanhar, né? Já que ele precisa de accountability, no voto distrital vai ser muito importante, você vai poder cobrar. Sei lá, é uma ideia, o que vocês acham de haver esse tipo de movimento que a sociedade comece a até mesmo aumentar o debate político, né? O que é muito fraco na nossa sociedade. A próxima pergunta aqui. Aí. Bom, primeiramente eu queria cumprimentar os três painelistas pela brilhante colocação de cada um dos senhores. Dizer que eu concordo, acho que a reforma mãe é a reforma política, mas tenho alguns questionamentos que nós estávamos falando aqui uma tarde ou uma manhã, mas eles nos dão pouco tempo. Eu acho que não existe reforma política sendo feita por político, no meu entender. Na linha de que nós somos conservadores, como está no CERF. O Felipe colocou que fazendo uma sobreposição, por que eu vou mudar se está bom para mim? Correndo o risco de entrar um outro e me tirar a vaga. Eu acho que se ela não for feita pela sociedade, não existe a menor possibilidade de existir reforma. E eu vou mais longe. O Fórum de Líderes deve ter convidado mais do que as pessoas que estão aqui. Que interesse a sociedade tem com reforma política? Quando a gente fala da sociedade, nós estamos falando dos outros. Os outros somos nós. O que nós fazemos para mudar? Então, eu acho que nós não estamos muito interessados, nós como sociedade. Nós estamos satisfeitos com a carga tributária, nós estamos satisfeitos que existem 513 deputados, mas só 7 mandam no país. Nós estamos satisfeitos com o presidente do Senado, que está há 35 anos mandando no país. Nós estamos satisfeitos com a estrutura toda. Nós estamos satisfeitos com o Senado, que tem 3 senadores por estado, tem 5.000 e tantos assessores. E nós estamos convivendo com isso passivamente. Desde que venha para mim.
Um presidente que foi eleito pela maioria, os grandes empresários todos eram a favor dele. Por quê? Interesse econômico puro, benefício. Então, quando se fala em sociedade, nós temos que saber o que nós queremos da vida. Fazer um discurso e praticar outra ação, ou nós efetivamente queremos ser os reformadores de um conceito de seriedade e dignidade que o ser humano deve ter. Qual é a ética que nós temos? Será que nós consideramos a família, que no meu foco é o ponto principal para fazer qualquer mudança? Se fala tanto em educação pública, mas e educação privada? Ela não tem piorado? Será que nós não terceirizamos demais a educação, transferindo para os professores de educação que os nossos filhos deixam de ter em casa? Então, eu estou colocando uma série de coisas só sobre questionamento. E falar de oposição, a finalidade de coligação, no meu entender, me permite, não sou político, mas procuro pensar um pouco. Quando existe poder econômico, não precisa ter, não existe oposição. Existe uma nota de recurso, que é o que é feito aí dentro do processo. Nós concentramos o poder na mão de uma estrutura chamada presidencialista, que manda mesmo, e com um grupo que troca o governo e trocou os P's do governo, e os que comandam são os mesmos. Vamos citar nomes, quem são os mesmos, são rigorosamente os mesmos. Os líderes desse governo foram o mesmo do anterior e o mesmo do outro P. Então, não existe ideologia dentro de partidos, isso é uma maior empulhação, no meu entender. Então, eu gostaria de ver como nós, como sociedade, podemos assumir a função que nós devemos ter e não terceirizar as responsabilidades. E não transferir sempre que é o político, é o tiririca, e somos nós. E a pergunta que se faz sempre, a minha geração viveu um país que não se falava de política, que era como não se falava de política, estava tudo certo, se achava que estava certo. E hoje há um questionamento muito grande, mas nós não estamos educando.